Olá, turma. Sou o professor Flávio Alencar, fisioterapeuta, especialista em terapia manual e postural, mestre em ciências médicas, com mais de 12 anos de experiência em graduação e pós-graduação, tá bom? E eu estou aqui para falar com vocês hoje sobre angiorressonância do polígono de Willis, tá bom? Então vamos ver um pouquinho de diagnóstico por imagem e vamos identificar as artérias cerebrais pelo polígono de Willis, né, através da ressonância magnética. E antes de começar esse conteúdo, eu convido você a se inscrever no canal e ativa o sininho para você estar recebendo sempre conteúdo em primeira mão, tá sempre atento às novidades, tá ok? Então vamos lá, vamos mostrar um pouquinho desse exame. A ressonância magnética é um exame fantástico para o diagnóstico por imagem. Então, a gente tem aqui, eu vou usar para melhorar um pouco a didática, né, e a visualização, eu vou mostrar aqui, ó, a ilustração anatômica, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês o polígono de Willis, aqui, ó, dando um zoom, e as suas artérias, né, as artérias que o compõem, tá? E vou mostrar aqui através do exame de ressonância magnética, nesse caso aqui, uma angiorressonância, tá bom? Então, a gente está vendo aqui milhares de pinos, né? Eu não vou focar em todos eles, vou ficar mais focado aqui no polígono de Willis, na região aqui mais de cima, tá bom? Então, a priori, você olha para isso aqui e leva um susto, né? Meu Deus do céu, não estou conseguindo enxergar nada. Eu vou inclusive, aqui dar uma limpada, tá? Vou limpar um pouco melhor aqui a imagem, tá bom? Então, da ressonância, agora sim, né? Fica melhor da gente visualizar. Então, eu garanto a vocês que esse monte de coisinha aqui, esse monte de fio embaralhado, você vai estar mais ciente das estruturas anatômicas quando você terminar aqui esse vídeo, tá bom? Então, olha lá. Vou mostrar um pouquinho aqui, ó, na ilustração anatômica. Eu gosto de começar, de forma didática, lá de baixo, ó. A vascularização cerebral, que é tão importante, é garantida basicamente por 2 pares de vértebra, né? Perdão, por dois pares de artérias, tá certo? Que são essas aqui, ó. A artéria carótida, né? Então, a gente está vendo aqui, ó, a carótida comum direita, né? E a carótida comum esquerda, tá bom? Que aqui, ó, se você visualizar no exame diagnóstico por imagem, apareceu um pinozinho aqui embaixo, ó, de número 39. Então, a gente está vendo aqui, ó, a artéria carótida comum, no caso aqui, né, a esquerda. E nós temos aqui, ó, a artéria carótida comum, número 28, direita. Então, a carótida comum é um par de artéria, né? É um dos pares de artéria que vai garantir a vascularização cerebral. O outro par de artérias é esse aqui, ó, um par de artéria vertebral, tá? Então, nós temos aqui a artéria vertebral direita e nós temos aqui a artéria vertebral esquerda. Então, sempre que eu mostrar, eu vou fazer com calma para você visualizar aqui na ilustração anatômica e visualizar também na angiorressonância, tá bom? Então, olha lá, a artéria vertebral número 20, a gente está visualizando ali, né, no pinozinho, dá um zoom nela aqui, ó, tá? Então, tá vendo ali o número 20, então essa é a artéria vertebral direita, e aqui nós temos a artéria número 18, né, a artéria vertebral esquerda. Se você for subindo e acompanhando as artérias vertebrais, então não tira o olho delas, você está visualizando aqui a artéria vertebral, olha o que é que vai acontecer. A artéria vertebral, quando ela entra no crânio, ela faz uma curva, né? Dos dois lados, faz uma curva e vai se unir para formar, né? Ela se une, ó, olha aqui, ó, a artéria vertebral aqui, a outra, né? Então, elas quando chegam aqui a um nível do crânio, o que é que vai acontecer? Ela vai formar essa grande artéria única aqui, chamada artéria basilar, tá bom? É da artéria basilar que ainda vai subir e formar uma pequena rede de anastomoses que vão fazer parte do polígono de Willis, tá certo? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Vou diminuir aqui ó, o zoom. Então, nós vimos as artérias carótidas comuns, tá certo? E as artérias vertebrais. Sendo que as artérias vertebrais vão se unir, formando a artéria basilar. Vamos continuar aqui, então, rapidinho. A artéria basilar, por sua vez, vai se bifurcar, formando as artérias cerebrais posteriores. No caso aqui, a artéria cerebral posterior, perdão, esquerda,
tá? E aqui nós temos a artéria cerebral posterior direita, tá? Vamos ver aqui de outro ângulo para você identificar essas artérias sem erro, tá bom? Então, artéria cerebral posterior direita, artéria cerebral posterior esquerda. Vou voltar aqui para a direita e ele mostra ali, ó, pelo número 3, tá bom? Lembrando que na ressonância magnética, o que é que vai acontecer? Aqui nós temos somente uma imagem, um corte da ressonância magnética. Quando você recebe o exame, tem vários cortes mostrando todos os ângulos, sendo possível você fazer como se fosse em 3 dimensões, como eu estou fazendo aqui com essa ilustração anatômica, tá bom? Então, não se preocupa, porque existem outros cortes com outros ângulos para você visualizar melhor as estruturas anatômicas na angiorressonância, tá? Então, nós mostramos as artérias vertebrais, né? Esquerda e direita, que se uniram para formar a artéria basilar, que, por sua vez, se dividiu em artéria cerebral posterior, artéria cerebral posterior, tá bom? A direita e a esquerda, que sim fazem parte do polígono de Willis, tá? Vou diminuir aqui o zoom e vou descer lá para a aorta novamente, né? Para falar um pouco da carótida. Então, nós mostramos aqui, ó, a carótida comum direita e nós temos aqui a carótida comum esquerda. Vamos focar aqui na carótida comum direita. Aí eu vou subir e olha o que é que vai acontecer com a carótida. Ela vai se bifurcar, tá bom? Então, a carótida ela vai se bifurcar, tá ok? Formando a carótida interna, que a gente está vendo aqui, né? E a carótida externa, tá bom? Então, a carótida interna é que a gente vai continuar acompanhando, porque ela que vai ser mais importante na formação do polígono de Willis. Vou voltar aqui para uma visãozinha, ó, bem frontal. Acompanha a carótida interna e olha o que que acontece. Ela tem essa área aqui, ó, chamada sifão carotídeo, tá bom? O sifão carotídeo, e ela vai continuar até formar, ó, a artéria cerebral média, a principal, tá bom? Já dentro do polígono de Willis. Então, as artérias vertebrais, elas vão formar a artéria basilar, e a artéria basilar vai se bifurcar nas artérias cerebrais posteriores. Já as carótidas comuns, elas vão se bifurcar em carótida comum direita, em carótida externa e interna, onde a carótida interna, quando adentrar lá o forame magno e estiver na área cerebral, vai ser responsável por formar a artéria cerebral média, que é a artéria principal de vascularização cerebral, tá bom? É que abrange a maior área, tem o maior território vascular do cérebro, é formado pela artéria cerebral média, tá? Aí já aqui no polígono de Willis, quem é que a gente vê? As artérias cerebrais anteriores, tá? Vou dar aqui um zoom nela. E a gente tem aqui, ó, número 2 na angiorressonância, né? A artéria cerebral anterior esquerda e nós temos aqui a artéria cerebral anterior direita. Vou dar um zoom um pouco maior e entre elas nós temos quem? Deixa eu virar aqui para ver se fica melhor. Região posterior. Aí eu vou dar um zoom aqui, ó. E entre elas, que já não dá, nós vamos ter pequenininho a chamada artéria comunicante anterior, né? Que a gente está visualizando aqui, muito pequena. Vou focar aqui nela, ó, muito pequena, a artéria comunicante anterior, tá bom? Que comunica justamente as duas artérias cerebrais anteriores, ok? Vou diminuir aqui um pouco e voltar para cá, ó. Então, nós vimos. Então, só relembrando, a artéria comunicante anterior, ela comunica quem? As duas artérias cerebrais anteriores. Já aqui, nós temos a artéria comunicante posterior, que no caso aqui, nesse ângulo, no diagnóstico por imagem, ela está sem pino, tá? A artéria comunicante posterior, ela vai unir quem? A artéria comunicante posterior à artéria cerebral média, tá? Um pouco antes dela, tá ok? Como a gente visualiza aqui, né? Então, aqui não deixa de ser uma carótida ainda, tá bom? Então, vou fazer aqui uma correção, ó. A artéria cerebral posterior, ela vai unir a artéria cerebral posterior
a carótida interna. Qual a função dessa rede de anastomoses chamada polígono de Willis? É proteger a vascularização cerebral. Então, esse é o polígono por completo, ó, ok? Esse é o polígono por completo, tá bom? Formado aqui, ó, pela artéria cerebral anterior, comunicante posterior, cerebral média, tá bom? Então, se houver um entupimento aqui nessa artéria cerebral posterior, a do outro lado vai garantir vascularização para os territórios cerebrais. Então, a função do polígono de Willis é justamente esse, é garantir que sangue chegue no cérebro independente de um trombo, tá? O problema é quando um êmbolo ou um trombo se forma depois do polígono de Willis. O ABC se instala quando? Quando o trombo ou o êmbolo atinge aqui, ó, a artéria cerebral média, por exemplo, fora do polígono de Willis. Por exemplo, aqui, ó, na artéria cerebral anterior, fora do polígono de Willis. Ou aqui, na artéria cerebral posterior, fora do polígono de Willis, tá certo? Então, quando o trombo, né, acomete a artéria fora do polígono de Willis, é que acontece o acidente vascular cerebral, tá ok? Só por curiosidade, a artéria vertebral, quando o indivíduo tem uma estenose dessa artéria vertebral, seja por placas de ateroma, etc., né, é comum o indivíduo ter sintomas semelhantes à labirintite. Vou até botar o foco aqui em mim para você prestar atenção no que eu vou falar. Então, quando o indivíduo tem uma estenose da artéria vertebral, é comum o indivíduo ter sinais e sintomas clínicos que lembram uma labirintite, mas não é labirintite. O indivíduo vai no otorrino e está tudo normal, né? No sistema vestibulo-labiríntico. Então, vou voltar aqui para a imagem. O que acontece? A artéria vertebral, como ela vai formar lá? Ó, só acompanhar o território, né? A artéria vertebral vem, se une, forma a artéria basilar, e a artéria basilar vai formar a artéria cerebral posterior, que é responsável pelo quê? Pelo fornecimento de sangue na região posterior cerebral, occipito, e um pouquinho lá do cerebelo. Então, são regiões voltadas ao quê? Visão e equilíbrio. Então, o indivíduo que tem uma estenose e começa a chegar pouco sangue naquela região, ele começa a ter distúrbios de visão, podendo ter inclusive vertigem, tá? E tontura, tudo semelhante a labirintite, e não tem nada a ver. Nesse caso vai ser o quê? É uma estenose da artéria vertebral. Era isso que eu queria mostrar para vocês, né, nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, não hesitem, qualquer crítica, sugestões, podem escrever aqui nos comentários, que assim que puder eu retorno o quanto antes. E para você se comunicar comigo de forma muito mais rápida, nós temos um grupo do WhatsApp, nós temos o meu canal no Instagram, que você pode estar obtendo essas informações aqui no canal do YouTube, tá? Então, o objetivo aqui somos nós crescermos juntos, tá ok? Então, é isso, até a próxima. Valeu!